A paz do Senhor Jesus. Vamos estar falando hoje um pouco sobre as tribulações. Vamos ler Salmos 66 e 6. E 5 também. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos, com todos os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Aqui o salmista diz para que todos compreendam o quão grandes são as maravilhas do Senhor. E ele cita aqui a passagem do Mar Vermelho, onde fala que diante daquela imensidão de águas, o Senhor permitiu que aquele povo passasse em terra seca. Eu quero chamar a sua atenção nessa passagem de o porquê que nós passamos por tantas tribulações. A gente tem a nossa fé fortalecida quando nós lemos de grandes homens de Deus que estão descritos na Bíblia Sagrada. E muitas das vezes, nas dificuldades do dia a dia, nós esquecemos que a palavra de Deus, tudo que tem dentro da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, ela foi escrita com o intuito de aumentar a nossa fé, de nos fortalecer todos os dias, para nos fazermos seguirmos o nosso caminho, compreender um pouco da vontade do Senhor para a nossa vida e seguirmos em direção ao céu. Mas quando nós passamos pela dificuldade, às vezes a gente vê só a dificuldade e a gente não consegue entender o propósito de Deus diante de tudo aquilo. Eu vi algumas pessoas já orando quando tem uma ministração sobre alguém que teve um destaque dentro da Bíblia Sagrada e a pessoa pede para que o Senhor faça dele uma pessoa igual, por exemplo, José. Eu já vi muitos vídeos pedindo que fosse igual a Davi, porque a gente foca nas vitórias que ele teve e a gente esquece de compreender, de observar o percurso que ele teve até chegar à vitória. E na nossa vida é da mesma maneira. Se a gente quer ter uma vitória alcançada, a gente precisa passar por um processo. Às vezes é muito doloroso, mas é necessário para que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que o Senhor tenha experiências, para que nós possamos ter experiências com o Senhor, para que aquilo sirva de fortalecimento espiritual, para que nós possamos ter mais forças para seguir o nosso caminho. João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, isolado, foi quando o Senhor deu a visão a ele, mostrou a ele como que era. Foi a época que ele mais teve experiência com Deus, foi a época que ele teve aquela revelação de como seria nos últimos dias. José, a história de José é linda. José, ele se tornou governador do Egito, sendo o filho mais jovem. Ele perdeu sua mãe na hora do parto. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi preso injustamente por algo que ele não cometeu, porque ele foi tentado e ele não quis abrir mão do que ele acreditava, do temor dele que ele tinha com Deus, e por isso ele foi preso injustamente. Do processo que do tempo que José foi vendido pelos seus irmãos até ele se tornar governador do Egito, passaram-se 13 anos. E é linda a história que ele se tornou governador do Egito. Através da vida dele, o Senhor cuidou de muitas pessoas, que o Senhor usou ele para poder guardar mantimento e tudo mais. Mas ele teve que passar por todo esse processo. Uma coisa que me chama muita atenção, tanto na vida de José quanto na vida de Paulo, é que em todos esses processos, em momento nenhum eles se abateram, eles tiveram convicção de que Deus tinha um propósito naquilo, e eles usaram todas as oportunidades que eles tinham para falar de Jesus, para mostrar àquelas pessoas que Jesus era bom, que Jesus era maravilhoso, que Deus
para falar da palavra de Deus, que Deus era muito mais que aquilo. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, uma das histórias mais bonitas sobre a vida de Paulo e Silas foi quando o anjo chegou e abriu a prisão. Mas para que o anjo chegasse e fizesse esse milagre na vida deles, antes eles tiveram que ser presos. Davi, para mim, é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, questão de temor a Deus. Davi foi o rei mais perseguido da história da Bíblia Sagrada. Davi sofreu muitas perseguições, e o interessante na história de Davi é que mesmo Davi sendo escolhido, sendo ungido por Deus, ele não abusava das coisas. Davi se escondia nas cavernas. Davi, ele acreditava que Deus cuidava dele, que ele era escolhido, que Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele não saía por aí, não, porque eu sou escolhido de Deus, porque você pode vir, você pode, né, porque eu sou o bambambam, ninguém vai tocar em mim. Então ele entendia o propósito da vida que o Senhor tinha na vida dele, e ele entendia que não era porque Deus estava com ele que ele tinha que sair por aí se achando tal, não. E o Senhor fez coisas grandiosas através da vida de Davi, porque ele foi temente, ele seguiu todos os passos. Teve um momento da vida dele que ele deixou que o pecado entrasse, e em seguida a Bíblia fala que ele chorava amargamente. Quando você para no meio do caminho, o propósito do Senhor para a sua vida é muito mais do que aquilo que você já viveu, e você para no meio do caminho, a vitória não está para quem para no meio do caminho, a vitória está para quem chega até o final. Assim como aconteceu com Davi, ele parou no meio do caminho, e ele se deixou levar pelas obras da carne. E ele pagou um preço muito alto. Ele perdeu um filho por conta do pecado. Então essa história de Davi é uma das lições, das maiores lições que a gente pode tirar. Que Deus tem muito mais para nós, mas nós precisamos chegar até o fim dessa jornada. O meio do caminho, ele não traz troféu. Desistir de servir a Deus para buscar as coisas do mundo, ele só traz amargura, é ilusão. Deus tem muito mais a nos ofertar do que o mundo. As coisas do mundo são alegrias passageiras. Ela traz uma falsa sensação de felicidade. Na história de Moisés, como já dissemos, Moisés foi escolhido do Senhor para libertar o povo da escravidão, o povo de Deus da escravidão. Uma das coisas que eu tiro assim de exemplo de Moisés, Moisés tentou relutar. Moisés colocava desculpas. Quando o Senhor chamou ele, Senhor, mas eu não sei falar. Moisés era gago. Eu não sei falar, eu não consigo, não é para mim isso, não. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? A gente fala que não vai fazer a obra do Senhor porque nós começamos a pôr a desculpa. Porque eu não tenho capacidade. Porque o meu filho é doente. Porque o meu esposo não é crente. Porque eu estou passando por dificuldades financeiras. E a gente sempre coloca um empecilho. Quando Deus
quer muito mais, quer fazer muito mais para a nossa vida, Deus quer nos dar muito mais. Às vezes a gente esquece da palavra que fala buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, seja fiel a Deus, que Ele cuida do resto. E Moisés, quando ele compreendeu, quando Deus falou com ele, que ele compreendeu que aquele era o chamado de Deus para a vida dele, que ele aceitou, o Senhor o usou para salvar multidões. Muitas pessoas foram salvas, foram libertas do Egito através da vida de Moisés. Noé é um outro exemplo de muita fé. Numa época de muita seca, onde o povo estava passando necessidade de tanta seca que não chovia, o Senhor falou com Noé que era para construir uma arca, que viria um dilúvio. No meio de tanto pecado, que Deus havia se arrependido de ter criado o homem, Deus diz a Noé que quer salvar ele e a sua família. E o mais bonito dessa história é que em momento nenhum Noé questiona Deus. Noé tem fé e acredita que aquilo que Deus falou com ele é o que vai acontecer, independente do que as outras pessoas vão achar. Todos acharam que Noé estava ficando louco. Onde já se viu numa sequidão desta, o cara vai construir uma arca, porque vai vir um dilúvio, você não está nem chuviscando, quem dirá um dilúvio? E muitas das vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus preocupado com o que as outras pessoas vão achar. Porque fulano tem muito mais capacidade que eu, porque cicrano vai achar isso, porque o outro é assim, o outro é assim e tal. Porque vão falar isso e isso, porque... E por quê, por quê, e por quê? Em todas estas passagens, Deus traz uma lição para o nosso dia a dia. João, é na maior das dificuldades que Deus fala com você. José na prisão, você precisa passar por dificuldades para Deus fazer alguma coisa? Não que crente só vive na dificuldade, mas se você quer ver o milagre de Deus na sua vida, se você quer ter vitória de algo, não existe vitória sem ter uma prova. José na prisão, nem sempre as pessoas vão ser justas com você. Nem sempre você vai pagar por algo que você fez aqui na terra. As pessoas nem sempre vão ser justas. Você tem que entender que Deus, Ele é justo e verdadeiro. Então nós precisamos fazer o que é correto diante da palavra de Deus, independente se um ou outro vai entender, vai compreender, vai nos valorizar por isso, vai nos ver por isso. O rei Davi: não vale a pena deixar a Deus para servir o mundo, porque Deus, Ele tem coisas grandiosas para nós no final dessa etapa, e o que o mundo nos oferece é uma ilusão que nos leva à perdição. Moisés: a capacidade não vem de mim, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Então, se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus te chamou para fazer algo, seja sincero com o Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas se o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor vai me capacitar, então me molda, me usa de acordo com a sua vontade. Noé: nós precisamos crer que Deus quer muito mais além para nós, que Deus tem muito mais para nós. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida e você não está vendo acontecer nada, é hora de você continuar trabalhando, mesmo sem ver, sem acreditar, mesmo sem ver, sem cair uma gota d'água. Noé começou.
obedeceu a Deus, vou fazer a arca. Foi de acordo com o que Deus falou, centímetro por centímetro. De acordo com o que Deus falou. Então tudo que nós vamos fazer, devemos colocar o Senhor à frente de tudo que nós vamos fazer, para que nós não possamos dar nenhum passo sem que seja a orientação do Espírito Santo na nossa vida. E eu tenho algo para relatar para você. Quando eu iniciei esse vídeo, eu não sabia o que eu ia dizer. E eu peguei esse tema com a intenção de falar algo totalmente diferente, sobre as nossas tribulações. E o Senhor me levou a esse contexto porque alguém precisa ouvir esta palavra. Porque o Espírito Santo quer trabalhar na vida de alguém esta palavra. As dificuldades que você está passando, as tribulações que você está passando, o Senhor tem um propósito em todas elas. Seja para aumentar a sua fé de alguma maneira, seja para moldar a sua vida. Você só não pode desistir. Você não pode trocar a Deus pelas coisas do mundo. Você tem que compreender e viver os propósitos do Senhor na sua vida. Que Deus, Ele tem muito mais a fazer. E Ele fala conosco todos os dias, em todos os lugares. O Senhor, Ele demonstra o seu amor por nós em todas as situações. Basta que nós estejamos com os nossos ouvidos bem atentos, os nossos olhos bem abertos, para poder ver, ouvir a voz de Deus, ver o agir de Deus, com a nossa mente aberta para compreender a ação do Espírito Santo na nossa vida. E que os nossos corações estejam limpos e prontos para guardar tudo que o Senhor tem para nós, para que não haja espaço no nosso coração para as coisas ruins, porque quando o nosso coração está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, não há espaço para outras coisas. Então encha-se de Deus, busque ao Senhor. Se você não está entendendo o que está acontecendo com você, o porquê disso, às vezes você não está passando por nenhuma dificuldade e você está fazendo a obra de Deus, você vive fazendo tudo para Deus, você compreende que Deus tem um propósito na sua vida, mas parece que te falta algo. Pede ao Senhor que abra os teus olhos espirituais, que abra a sua mente, para que você possa ver e compreender a vontade do Senhor para a tua vida. Que Deus te abençoe.